gente já voltar para o companheiro Rui, dando sequência na análise. When I was 17, I quoted Zora Neale Hurston's How It Feels to Be Colored Me in my college application essay. The line that spoke to me stated simply, I am not tragically colored. There is no sorrow dammed up in my soul nor lurking behind my eyes. I do not mind at all. At 17, I had no idea what life would bring, but Zora's sentiment articulated so beautifully how I felt as a daughter of immigrants then and now. Nothing about me was or is tragic. I am perfectly made. I can wax eloquent on complex legal issues in English while also belting Guayaquil de mis amores in Spanish. I can change a diaper with one hand and console a crying toddler with the other. I am a woman of color. I am a mom. I am a cisgender millennial who's been diagnosed with generalized anxiety disorder. I am intersectional, but my existence is not a box-checking exercise. I am a walking declaration, a woman whose inflection does not rise at the end of her sentences, suggesting that a question has been asked. I did not sneak into CIA. My employment was not and is not the result of a fluke or slip through the cracks. I earned my way in, and I earned my way up the ranks of this organization. I am educated, qualified, and competent, and sometimes I struggle. I struggle feeling like I could do more, be more to my two sons, and I struggle leaving the office when I feel there's so much more to do. I used to struggle with imposter syndrome, but at 36, I refuse to internalize misguided patriarchal ideas of what a woman can or should be. I am tired of feeling like I'm supposed to apologize for the space I occupy rather than intoxicate people with my effort, my brilliance. I am proud of me, full stop. My parents left everything they knew and loved to expose me to opportunities they never had. Because of them, I stand here today a proud first-generation Latina and officer at CIA. I am unapologetically me. I want you to be unapologetically you, whoever you are. Know your worth, command your space. Mija, you're worth it. Bom, companheiros, todo mundo viu o vídeo, né? Vídeo muito interessante, muito instrutivo. Aconselho que as pessoas divulguem esse vídeo aí, porque ele é uma parte importante para o esclarecimento dessa questão do identitarismo. O vídeo que nós assistimos aqui é um vídeo oficial da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. E como vocês viram, ele faz uma defesa enfática, né, num vídeo de propaganda. Muito provavelmente um vídeo de promoção da organização e um vídeo também, eventualmente, de recrutamento de novas pessoas, né? Então, aqui o que nós vemos é que essa organização governamental norte-americana, ela adota integralmente a questão do identitarismo. Vocês viram aí o problema do imigrante, do negro, da mulher, do homossexual, tudo está envolvido no mesmo vídeo. É um elogio, né, muito forte dessa política, que é a política que é adotada pela esquerda, por uma parcela expressiva da esquerda nacional brasileira. Então aqui nós ficamos com a seguinte questão. Quem mudou, né? Não tem aquela famosa... Tem um famoso poema do Machado de Assis que termina falando assim, mudaria o Natal ou mudei eu, né? Então, quem mudou? A esquerda ou a CIA? Tá? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, vamos fazer uma breve recapitulação aqui do significado, né, e dos fatos relativos a essa organização. Essa organização ela foi fundada ao final da Segunda Guerra Mundial para substituir uma organização chamada OSS, né? Ela foi um aprimoramento, né? A OSS era uma organização de espionagem, mas também, né, é importante dizer que, embora a CIA seja apresentada como uma organização de espionagem, formalmente a função da CIA seria recolher informações para apresentar ao governo norte-americano, ao presidente da República Norte-Americana. Ela não é apenas uma organização de informações, né? Não é uma organização, como se diz no jargão, né, de inteligência. Ela é uma organização que pratica e organiza uma série de ações políticas de caráter claramente subversivo em relação a outros países, né? A história da CIA está marcada pela realização de golpes de Estado, atentados terroristas, assassinatos de militantes de esquerda, atuação ilegal dentro do próprio Estados Unidos. Pela legislação norte-americana, ela não teria autorização legal para atuar no território dos Estados Unidos, mas ela atuou. Participação em todo tipo de golpe de Estado, participação em atos terroristas, participação em movimentos de provocação, tipo o que é chamado de ações de bandeira falsa, né, quando alguém pratica um ato de tipo militar, ou qualquer tipo de ato violento, dando a entender que foi uma determinada parte, mas na verdade foi a parte oposta, né, para justificar ações agressivas. Quer dizer, é uma organização que tem muita atividade, muitos poderes, né, trabalha junto com as Forças Armadas norte-americanas e trabalha junto com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um exército, é uma coligação militar imperialista, que serve também para disciplinar os partidos que se insurgem contra o imperialismo. Então, a história da CIA ela é mais ou menos como se segue, né? Ela foi criada depois de 1945, como parte de uma nova política dos norte-americanos, do imperialismo norte-americano, que tinha como preocupação conter, né, as crises que apareceram no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente conter a atividade revolucionária da classe trabalhadora e conter a atividade de tipo nacionalista que apareceu em vários países depois da guerra devido ao enfraquecimento do imperialismo, né? Quer dizer, ali onde dominavam os alemães, o imperialismo alemão, ou italiano, por exemplo, né, a situação se transformou numa situação extremamente revolucionária.
Ali onde dominava o imperialismo britânico, né, a situação foi menos revolucionária, mas também se transformou numa situação crítica. E a CIA vai participar de uma extensa sequência de golpes de Estado extremamente sangrentos para colocar esses países todos sob o controle do imperialismo. Né? O primeiro golpe mais famoso, não é o primeiro golpe, né, houve várias tentativas de golpe, é o golpe no Irã, né, onde a CIA derrubou, né, e nesse caso, por exemplo, a participação da CIA é comprovada, porque há vários que não é comprovado, mas as pessoas sabem efetivamente que foi a CIA que participou. Foi a derrubada do primeiro ministro nacionalista do Irã, né, que havia nacionalizado o petróleo, o Mossadegh, e colocou no poder o Shah do Irã, que governou com um governo extremamente brutal, né, e sanguinário, e serviu aos Estados Unidos durante um longo período. Esse golpe de Estado, ele foi seguido por literalmente centenas de golpes de Estado. É possível até, né, uma vez que não há um levantamento criterioso dos golpes de Estado, é possível até que ele tenha sido seguido por milhares de golpes de Estado. É difícil até de saber. Né? E esses golpes de Estado, por exemplo, eles deixaram aí um rastro de destruição e de violência contra os países que sofreram esses golpes, que supera, inclusive, a brutalidade da Alemanha nazista na maioria dos países, talvez com exceção da União Soviética. Ou talvez até incluindo a União Soviética. A contabilidade, no caso, precisaria ser feita. Né? Entre esses golpes de Estado estão os nossos muito conhecidos golpes na América Latina. No Brasil, por exemplo, os norte-americanos organizaram 3 golpes de Estado de 1945 até 1964. Organizaram a derrubada do governo Vargas em 1945 pelos militares. Né? Os norte-americanos passaram a ter praticamente o controle dos militares brasileiros a partir da guerra, onde o Brasil mandou uma força expedicionária. Todos os generais que participaram dessa força expedicionária, inclusive o comandante-geral dessa força, que foi então general Castelo Branco, né, se alinharam com os norte-americanos. Foi dado o golpe de 1945, a CIA participou também do golpe de 1954 contra o Getúlio Vargas e depois participou do golpe de 64 contra o João Goulart. Quer dizer, só no Brasil foram 3 golpes de Estado, entre outras ações. Né? É importante destacar que o imperialismo norte-americano, com a participação dessa organização, logicamente, nesse período tratou de corromper uma grande parte dos políticos nacionais, né, para fazer o golpe. Foi criado no Brasil como parte da conspiração golpista uma organização chamada IBAD, que aliciava os políticos e intelectuais e jornalistas para a execução do golpe que ocorreu vitoriosamente em 1964. Na Argentina foram mais golpes do que esse, na Bolívia foram muito mais golpes do que esses. Nós tivemos o golpe no Chile do Pinochet, que todo mundo sabe que houve a participação do governo norte-americano, esse também é comprovadíssimo. Né? Há o golpe no Uruguai, há o golpe em praticamente todos os países da América Latina, com exceção da Venezuela, que nas décadas de 40, 50 e 60, a CIA executou golpes de Estado. Né? Participaram de várias ações de desestabilização de regimes que eles consideravam hostis, como por exemplo o caso de Cuba. Né? Vale lembrar os atentados à bomba, né? Atentados terroristas que foram executados pelo imperialismo em Cuba um pouco antes da Baía dos Porcos. Foi tentada a invasão da Baía dos Porcos, organizada pela CIA também. E a CIA em Cuba organizou, literalmente falando, centenas de tentativas de assassinato do líder da Revolução Cubana, o Fidel Castro. A CIA participou direto ou indiretamente do assassinato de várias lideranças importantes, tentativas de assassinato, tanto de chefes de Estado como líderes da esquerda. O mais famoso desses casos, né, inesquecível para a maioria dos brasileiros, é o assassinato do importante líder guerrilheiro Ernesto Che Guevara. Essa é a história do tempo, da época mais gloriosa da CIA, né, que é uma época de vitórias do imperialismo e tudo mais. Em muitos casos também eles não conseguiram sair vitoriosos. Né? Veja-se o Vietnã, veja-se a China, etc. Mas, enfim, foi um momento que a CIA coordenou aí e executou muitos golpes militares bem-sucedidos, né, e muito sangrentos. Aí a gente poderia pensar, bom, mas isso aí faz parte do passado longínquo. Não. No passado imediato, né, eles continuaram com a mesma atividade. Os norte-americanos invadiram o Iraque. No Iraque houve toda uma atividade de resistência da população, que levou aí a morticínio, levou e continua levando a morticínio muito grande. Né? Participaram do golpe na Síria, participaram do golpe na Líbia, né? Auxiliam as forças de informação desde sempre na Colômbia contra as Farc, participaram da invasão e da sustentação da operação no Afeganistão, participaram, direto ou indiretamente, de um número muito grande de golpes de Estado na África, né, nesse período aqui, outros golpes de Estado na Ásia, como na Tailândia, com certeza, né, de golpes de Estado na fronteira da União Soviética, como é o caso da Ucrânia, e, né, veio à tona, inclusive publicamente, ficou comprovada a participação da CIA no golpe de Estado no Brasil em 2016. Né? A CIA e o FBI, que sempre atuam juntos, né, eles contribuíram para organizar a Operação Lava Jato e todo um sistema de informações para a derrubada do governo Dilma Rousseff e a condenação do ex-presidente Lula. Né? O próprio ex-presidente denunciou que havia participação dos norte-americanos. Esses golpes sangrentos e monstruosos, logicamente, em todos os lugares foram seguidos do assalto às riquezas nacionais, né? Pelo imperialismo, petróleo, etc. e tal. Um caso muito importante, né, da atividade...
até na Wikipédia, né, eu dei uma olhada rapidinho para ver se tem alguma informação adicional, aparece também o fato de que a CIA organizou com várias universidades norte-americanas experiências em seres humanos, experiências científicas em seres humanos. Tipo Joseph Mengele, né? Aplicação de drogas experimentais para ver como a pessoa reagia, técnicas de tortura e tudo mais, choques elétricos, isso aí também é uma coisa muito divulgada. E é importante destacar, né, a participação da CIA na operação dirigida pelo FBI norte-americano, conhecida como COINTELPRO, que foi uma operação destinada a exterminar a militância revolucionária negra nos Estados Unidos, né? Particularmente o grupo Panteras Negras, mas também os Black Powers e outros. Dizem, né, há a denúncia, vamos dizer assim, de que uma das táticas usadas para desestabilizar esse grupo teria sido a utilização do tráfico de droga nos bairros negros em grande escala, né? Então, quer dizer, a CIA deve ser considerada por nós como uma organização criminosa, que atua desde 1945 até hoje, cometendo os mais diversos crimes contra, né, a esmagadora maioria dos países do planeta Terra, contra a maioria da humanidade. E essa atividade não foi detida, não parou nunca, né? Os norte-americanos tiveram governos mais direitistas e governos de aparência mais democrática, mas a CIA sempre foi uma organização que não é nem um pouquinho democrática. Bom, quando a gente vê, né, esse vídeo de propaganda da CIA, eu acho que dá para a gente compreender muito claramente qual é o sentido, né, dessa política identitária. Vocês viram que a mulher aí, ela fala tudo. Tudo aquilo que a gente escuta da esquerda brasileira, ela fala cisgênero, interseccional, ela é mãe, ela é mulher latina, né, quer dizer, de cor, ela fala mulher de cor e tal, etc e tal. A CIA abraça essa ideologia, né? Então, a conclusão que nós temos que tirar, obviamente, é de que não é a CIA que está a serviço dos muito radicais e perigosos revolucionários brasileiros, né? Do PSOL, dentro do PT, dentro do PSTU, dentro de todas as organizações de esquerda, PCB, etc e tal, mas são esses perigosos revolucionários que estão a serviço da CIA, né? A constatação é obrigatória, porque se essa é a política da CIA, né, ela é uma política imperialista e uma política contra-revolucionária, uma política reacionária. Bom, aqui cabem 2 ou 3 explicações adicionais, né? Uma pergunta que se poderia fazer é o seguinte: mas isso daí não será mera hipocrisia da CIA? Não. Não é mera hipocrisia, né? Tanto que, com certeza, eles vão aí incorporar aos quadros da CIA, a mulher que aparece aí, muito provavelmente é funcionária da companhia, né? Eles vão procurar incorporar mulheres, homossexuais, filhos de imigrantes, negros, etc e tal. Vão incorporar? Não. Já faz tempo que eles estão incorporando. Segundo, eles defendem essa política? Eles defendem essa política. Essa política é a política de Estado, é a política de governo dentro dos Estados Unidos. Ela é oficial, né? Então, não há por que a gente dizer que essa aqui é uma falsificação. É como se, digamos assim, o cidadão falasse que ele é socialista, como acontece muito frequentemente, mas ele, na realidade, defende o capitalismo. Não, eles defendem essa ideologia. Uma outra questão, por que eles defendem essa ideologia? Essa ideologia é uma ideologia conveniente como cobertura, né, da atividade imperialista e da atividade contra-revolucionária do imperialismo. De fato, sempre foi assim, né? As forças coloniais antes, né, e as forças imperialistas hoje, elas sempre usaram uma cobertura de que eles estavam, na realidade, realizando o bem. Num primeiro momento da colonização, a ideologia não é a mesma coisa que o imperialismo, né? Não vamos cair no barbagatismo dos identitários ao estilo da CIA, mas no primeiro momento da colonização, os colonizadores, que estavam atrás de riquezas, né, justificavam toda essa atividade em nome da religião. Tudo era feito em nome de Deus. Mais para frente, né, o colonialismo mais recente, mais moderno, justificava a colonização, né, por exemplo, os ingleses na Índia ou na África justificavam a colonização em nome de que eles estavam levando a civilização para os povos atrasados, o que tinha como é que se diz? Uma parcela de verdade, embora o objetivo deles não fosse levar a civilização para lugar nenhum, fosse dominar por motivos econômicos aquelas populações. Mas, de fato, eles, né, introduziram nesses países uma série de elementos progressistas da civilização. O imperialismo atual ele já não tem nenhum caráter progressista. Ele não é nem os primeiros colonizadores que chegaram aqui no continente americano, nem o colonialismo do século XVIII, XIX, ou mesmo do século XVIII e XIX, que tinha, quando o capitalismo ainda tinha um caráter progressista. Ele ainda contribuía para o progresso da humanidade, né? E, portanto, também o colonialismo tinha um caráter progressista até certo ponto. O imperialismo de hoje ele é totalmente reacionário. Ele não contribui com o progresso de ninguém, muito pelo contrário. Ele paralisa, né, o desenvolvimento econômico dos países através do parasitismo imperialista. Quer dizer que essa ideologia democrática é a nova face, né, dessa cobertura. Né? Ao invés de falar, estamos levando a civilização, ou, mais no começo da época imperialista, estamos levando a democracia, agora eles estão levando a igualdade de gênero, a igualdade racial, etc. e tal.
qual que é a realidade, né, desse propósito? Né? É real que eles estão? Porque aqui fica a pergunta, né? E a pergunta que todos os grupos identitários deveriam se fazer. É real essa política como política que vai levar à igualdade de gênero e à igualdade racial? Não, não é real. Essa política é uma política totalmente falsa, porque o imperialismo não tem esse caráter progressista. Para entender bem esse problema, nós temos que ver os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na última vez que eu vi alguma estatística, e a coisa deve ter piorado, havia 3 milhões de pessoas encarceradas. A maior população carcerária do mundo. Desses 3 milhões de pessoas encarceradas, a maioria dos encarcerados era da população negra. Sendo que a população negra norte-americana é apenas e tão somente 15% do total da população. Bom, aí a gente precisaria ver quantos são aí os latino-americanos, quantos são os asiáticos, etc. e tal, imigrantes e outro tipo. Nós vamos ver que a maioria dos encarcerados são dessas populações que eles alegam que eles estão promovendo a igualdade, né, das quais eles estariam promovendo a igualdade. Quer dizer, não é uma igualdade real, é uma igualdade fictícia. Todo mundo sabe que a situação social mais dramática dos Estados Unidos é nos bairros negros de várias grandes cidades. Isso daí não precisa nem ser demonstrado. Quando a situação começou a ficar difícil, por conta da situação econômica, a polícia norte-americana passou a usar de violência extrema contra a população desses bairros, onde a situação era mais delicada. E assassinaram vários cidadãos negros, o que levou à revolta que nós vimos no ano passado, ou no ano retrasado, não sei. Onde queimaram a delegacia de polícia de Portland, e houve aí queima de edifícios, etc., em várias cidades. Quer dizer, a questão negra nos Estados Unidos, para a esmagadora maioria dos negros, é uma chaga aberta, é uma ferida aberta. O negro, de conjunto, não se beneficia dessa política. A mulher, de conjunto, não se beneficia dessa política. Ninguém se beneficia efetivamente dessa política. Por quê? Porque essa política é uma política limitada exclusivamente à cooptação pela burguesia norte-americana das camadas superiores das populações oprimidas. Quer dizer, é a mesma política que o imperialismo e a burguesia praticam nos sindicatos. Como não é possível, né, você dar ao conjunto dos trabalhadores, você vai num sindicato que tem, vamos supor, você tem aí o sindicato dos professores, né, 200 e tantos mil professores na base do sindicato. Aí você chega lá, você não tem condições de dar um alto salário para todos os professores. A burguesia não quer fazer isso daí. Não quer tirar o dinheiro dos bancos, dos empresários, de obras demagógicas, etc., para aumentar o salário dos professores. Não quer fazer o esforço, não compensa e é até perigoso, porque isso daí fortaleceria os professores contra o governo estadual. Então o que eles fazem? Eles procuram domesticar a camada superior. Quer dizer, as direções sindicais e um pequeno número de pessoas que acompanham essas direções sindicais. Em alguns sindicatos do mundo e do Brasil, né, principalmente os sindicatos mais fracos, você vai ver que o dirigente sindical praticamente um funcionário da empresa contra os trabalhadores. Ele foi totalmente comprado. Né? E aí o que ele ganha? Ele, às vezes, é corrompido diretamente por dinheiro, ele tem a liberação, ele tem a estabilidade, né? Ele é bem tratado, ele recebe regalias e favores dos patrões, etc. e tal. Quer dizer, o carreirismo de um setor das direções sindicais é impulsionado pelos patrões que investem, né, nessa, vejam bem, e esse é o ponto central, ascensão social individual dessas lideranças para que elas possam ajudar a conter o conjunto dos trabalhadores. O que acontece com o identitarismo é a mesma coisa. Eles investem, né, nessas organizações. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que essas organizações como Vidas Negras Importam, que é uma tradução horrível, mas enfim, é financiada por grupos ligados aos capitalistas norte-americanos. Eles investem muito dinheiro nessa política, né, de promoção de uma minoria, que é para impedir que a maioria possa satisfazer as suas reivindicações. E esse é o sentido da política. Né? Esse é o sentido da política. Vejam bem, esse não é um efeito da política. Esse é efetivamente o sentido da política. Porque você poderia falar, né, quando o imperialismo fala, eu sou a favor da democracia, e ele impõe uma restrição à democracia, é uma política que tem um sentido X, mas um efeito Y. Aqui não. O sentido da política identitária, os métodos, né? Essa questão das estátuas, vamos ver isso aí um pouco mais para frente, mudar nome de ruas, linguagem inclusiva, toda essa papagaiada que não é a luta do povo, mas são umas coisas que tem dentro das universidades e das instituições de Estado, elas estão dirigidas justamente à cooptação de uma camada muito fina, muito pequena de dirigentes dessas organizações. O cidadão se declara aí dirigente do movimento negro e ele vai receber ajuda para se eleger deputado, vereador, a ONG dele vai receber dinheiro para fazer propaganda, às vezes para fazer alguma coisa filantrópica, criar uma escolinha para negros e tal, esse tipo de... que vai reproduzir essa camada pelega, né? E etc e tal. Quer dizer, é uma política cuidadosamente pensada. Por isso que nós, né, nós PCO, temos sistematicamente nos colocado contra a questão do identitarismo. Muita gente acha que nós confundimos a luta do negro com o identitarismo. Não, nós dizemos abertamente que o identitarismo é uma política pelega. Não é uma política do negro, da maioria do negro. Enquanto o identitário vai para a Câmara de Vereadores, o negro continua sendo assassinado sistematicamente pela PM na periferia e o que está sendo feito para levar o cidadão para a Câmara de Vereadores não vai ajudar a eliminar o assassinato de negros, como não ajudou nos Estados Unidos.
né? Nos Estados Unidos, essas camadas, esses setores, esses movimentos negros, eles são inoperantes diante da situação de desgraça da população negra, né? Até porque essa política não é de hoje, essa política é antiga, ela começou na época da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos na década de 1950, quer dizer, ela já tem 70 anos. Ela tem coisa de 70 anos. Ela serviu para conter a luta revolucionária dos negros e ajudou, né, a criar uma camada que é uma espécie de colchão de ar entre a maioria da população negra e o governo, o poder do imperialismo, né?